Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Érico, você está no canal Lentes e Lentilhas e nós estamos comemorando a marca de 3.000 inscritos no canal. E para comemorar essa marca, nós vamos fazer uma série especial sobre fotometria. Aqui você vai entender como é que você pode fazer uma fotometria exata e conseguir a exposição correta para qualquer tipo de foto que você queira fazer. Então basta você se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Bom, então fotometria significa você fazer a medição da luz e medir significa você comparar. Você vai apontar a sua câmera para uma cena e ela vai te dar uma resposta em relação a um padrão de comparação e você decide o que você vai fazer, qual vai ser o ajuste que você vai colocar na sua câmera em relação àquela medição que a câmera fez. Para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar aqui um exemplo de alguma coisa que todo mundo conhece. Então eu tenho aqui um copo com gelo e eu tenho aqui um termômetro que ele fez uma medição aqui que me deu menos 1,6. Foi a temperatura do gelo. Agora eu vou colocar o mesmo termômetro em um copo com água, a água está na temperatura ambiente e ele vai me dar a indicação da temperatura da água aqui, que no caso está me dando 18 graus. Então você repara que esse copo com gelo, ele me deu uma temperatura negativa, já esse copo com gelo me deu uma temperatura positiva. O que significa você ter uma leitura positiva ou negativa? É em relação a um padrão. Então no caso do nosso termômetro aqui, a escala de temperatura de graus Celsius, ela tem como referência a temperatura de congelamento da água. Então se eu colocar exatamente a água na temperatura de congelamento, ele vai marcar 0 grau. Então toda a temperatura que for abaixo dessa vai ser indicada com valor negativo. Toda a temperatura que estiver acima dessa vai ser indicada com o valor positivo. Bom, então você percebeu que para fazer uma medição eu precisei de um instrumento. Para fazer uma medição ela vai indicar um valor em uma escala e vai me dar um número em relação a um ponto de referência. Então da mesma forma, quando nós fazemos a fotometria, nós estamos utilizando um instrumento. E qual é o instrumento que a câmera usa? É o fotômetro. Ele está instalado dentro da câmera e ele vai medir basicamente o brilho da sua cena. O padrão de referência do fotômetro é o cinza médio. Então eu tenho aqui uma referência aqui do cinza médio. Então, o que significa ser cinza médio? Então, se você colocar numa escala onde o preto significa 0 e o branco significa 100%, o cinza vai estar na metade da escala, correspondendo a 50% de brilho. Então, essa é a referência. Então, quando você coloca uma superfície como essa na frente da sua câmera, ela vai indicar 0 no fotômetro. Por que aquele valor significa 0? Porque está no meio da escala. Quando você ajusta a sua câmera, você vai colocar exatamente o valor correspondente ao cinza médio. O problema é que nem todas as cenas que a gente fotografa, elas são cinza médio. Então, essa técnica que muita gente ensina de fazer fotometria, onde você deve colocar sempre o fotômetro no 0, ela funciona quando você tem uma superfície completamente cinza médio. Mas nem tudo é cinza médio no mundo, então a gente precisa fazer compensações. Vamos fazer um exemplo, eu vou mostrar para você uma foto que eu fiz utilizando esses cartões aqui. Então eu tenho um cartão branco e um cartão preto. Então eu coloquei a minha câmera no modo de prioridade de abertura, apontei primeiramente aqui para o cartão preto e olha o resultado que deu. A foto ficou cinza. Por quê? A câmera está programada para colocar qualquer tipo de cena no brilho correspondente ao cinza médio. Então, mesmo essa superfície sendo preta, ela fez as compensações até que ele parecesse cinza. E olha só o que aconteceu quando eu coloquei a superfície branca na frente da câmera. A foto ficou praticamente igual. Por quê? Exatamente, a câmera quer transformar tudo em cinza médio. E aí eu fiz um terceiro experimento onde eu coloquei os dois cartões juntos, de modo que eles ocupassem exatamente a metade da cena. E o que aconteceu? A foto ficou com a exposição correta. O lado preto ficou preto e o lado branco ficou branco. Por que isso aconteceu? A câmera faz uma média de toda a cena. Então eu tenho metade da cena em 0% de brilho, metade da cena em 100% de brilho. A média entre 0 e 100 dá 50, então a exposição ficou correta. Então o que nós temos que fazer é exatamente fazer a correspondência entre o que a câmera está vendo e o padrão que ela tem como referência, que é o cinza médio. Então, no caso, como eu coloquei aqui uma superfície branca, agora eu coloquei a minha câmera no modo manual e eu sei que o branco ele é mais claro que o cinza médio. Então, eu ajustei a minha câmera de modo que ela mostrasse para mim um valor de exposição mais 1 ponto e 2/3. E aí você vê o resultado que o branco ficou realmente branco. Quando eu acertei
o tom do branco, eu, sem mexer nada na câmera, com ela ainda no modo manual, eu coloquei de novo o cartão preto. E olha aí o resultado, a foto ficou com o tom correto. Então, basta você acertar um tom. Se você tem o preto, o médio ou o branco, você consegue calibrar sua câmera para qualquer tipo de cena. Então, geralmente, poucas pessoas vão ter ali um padrão que é exatamente o cinza médio. Então, esse cartão aqui eu uso para gravação de vídeo, né, para ter a exposição correta no vídeo. Mas, na prática, você não vai ficar saindo por aí com o cartão na hora de fazer o seu ensaio. Então, você precisa de uma referência de que seja um tom médio. A gente não sabe exatamente o que significa um tom médio, né? Tem gente que fala que, por exemplo, o tom médio é o tom de pele, mas aí depende da pessoa, né? Tem pessoas que têm a pele mais escura, têm a pele mais clara, então qual tom de pele é o tom médio? Não tem como fazer referência. Então, se você tiver, por exemplo, uma superfície branca, que é muito mais fácil de você encontrar, então em qualquer lugar você vai achar alguma coisa branca, você pode levar até uma folha de papel, se for o caso. Então você sabe que a fotometria do tom branco, ela é pelo menos um ponto maior do que o cinza médio. Então se você fizer a fotometria para o branco, você vai encontrar a exposição correta para os outros tons da sua cena. Então essa foi a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha e se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Você também pode participar da nossa lista VIP e receber dicas semanais no seu WhatsApp sobre fotografia. Basta você se inscrever no link aqui da descrição. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!